Fala pessoal, aqui é Bruno Faé e o tema desse vídeo é pobreza. Tem pessoas que dizem que o maior pobre é aquele que não se contenta com o que tem. Mas no vídeo de hoje eu queria falar sobre a pobreza no seu aspecto literal. As pessoas que não têm condição financeira mínima para viver ou que passam muita dificuldade materialmente falando. O que será que a Bíblia fala sobre isso? Será que as pessoas pobres, elas são assim porque sofrem algum tipo de maldição? Será que elas estão em pecado e por isso elas não conseguem prosperar? Mas antes de ver, deixe seu like, inscreva-se no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos, ative a notificação e vamos lá! A pobreza é um dos aspectos mais abordados na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, principalmente nos livros sapienciais e nos livros proféticos. Mas a pobreza é tratada desde a lei de Moisés. A gente vê na lei de Moisés uma preocupação muito especial com as pessoas mais pobres, com os israelitas mais pobres. Então, por exemplo, no Deuteronômio, capítulo 15, versículo de 7 a 8, a gente vê assim, ó: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma de tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Interessante a gente ver aqui a preocupação da lei com os mais pobres. Ou seja, dentro de Israel deveria haver uma atenção constante e ações constantes para suprir as necessidades daqueles que passavam maior dificuldade. Essas ações envolviam utilizar os dízimos que eram entregues pelo povo de Israel, perdão de dívidas que às vezes os pobres tinham para com os mais ricos ou para com qualquer pessoa, a libertação dos escravos de tempos em tempos. Havia um tempo depois do qual os escravos deveriam ser libertados. Essas ações envolviam também não deixar de pagar o salário. O salário deveria ser pago na data acordada, que normalmente era ao final do dia, para que isso não prejudicasse aqueles que precisavam desse dinheiro. Interessante um outro texto também de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, que diz assim: pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirá a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na terra. Esse texto, inclusive, ele foi repetido depois por Jesus, essa lembrança de que sempre haverá pobres na terra. Às vezes as pessoas utilizam esse texto como um argumento para dizer: ah, tá vendo? Não adianta a gente fazer nada, não adianta a gente ficar se preocupando demais para acabar com a pobreza, porque a Bíblia fala que sempre haverá pobres na terra. O objetivo da Bíblia em falar que sempre haverá pobres na terra não é esse. É, na verdade, um alerta para nós, para que a gente tenha sempre atenção. Nós sempre precisamos estar voltados para esta questão, para suprir as necessidades das pessoas. Não é que a gente vai conseguir acabar com a pobreza, mas a gente vai conseguir aliviar o sofrimento, principalmente daqueles que estão mais próximos a nós. Então nós não podemos fechar os olhos para esta questão. E não só então na lei, mas em toda a Bíblia, Deus demonstra uma preocupação muito importante, muito especial para com as pessoas mais pobres. Vou ler mais alguns textos aqui que falam assim, ó: Provérbios capítulo 14, versículo 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra, ou seja, honra a Deus. Depois Provérbios 19, 17. O Senhor empresta ao que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Esse versículo aqui, inclusive, resultou num famoso ditado, né, que diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. O que ele está dizendo é isso mesmo. Quando a gente ajuda uma pessoa mais pobre, na verdade é isso que está acontecendo. É como se nós estivéssemos emprestando a Deus. E Deus pagará esse benefício, não necessariamente de maneira material, mas nos recompensará, especialmente de maneira espiritual. Um outro texto também, Zacarias capítulo 7, versículo 10, diz assim: e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Ou seja, nós vemos aqui os pobres também sendo apresentados como pessoas oprimidas, como pessoas que eram exploradas economicamente.
Eu já abordei isso aqui no outro vídeo, que não existe na Bíblia esse princípio de meritocracia, de que a pessoa ela é pobre porque ela é preguiçosa. Não necessariamente. Nós sabemos que em muitas situações as pessoas são pobres porque nasceram numa condição socioeconômica que não favoreceu a elas estudar, se formar, ter uma boa colocação no mercado de trabalho, e muitas vezes o que acontece é que elas vivem presas numa condição de pobreza e que dificilmente conseguem escapar dela e, vamos dizer assim, ascender socialmente. Um outro texto muito interessante aqui é aquele que associa a pobreza à honestidade. Provérbios capítulo 19, versículo 1 diz assim: melhor é o pobre que anda em sua integridade do que o perverso de lábios tolos. O que ele está dizendo é, muitas vezes algumas pessoas conseguem riqueza, conseguem muitos bens de maneira desonesta. O que Deus está dizendo é melhor uma pessoa viver de maneira honesta e ser pobre do que se corromper para poder ganhar dinheiro e ficar rico de alguma maneira. Outro texto muito interessante, Provérbios 22:2, em que diz assim: o rico e o pobre se encontram, a todos os fez o Senhor. Ou seja, ricos e pobres são iguais perante Deus. Infelizmente, a pobreza está nesse mundo por conta da corrupção, do pecado, da injustiça que existe nesse mundo. Mas tanto ricos quanto pobres são iguais diante de Deus. E Deus trata os dois da mesma maneira. E nós sabemos que pode acontecer de você ter uma pessoa rica que é uma pessoa justa, é uma pessoa temente a Deus. Por outro lado, nós podemos ter uma pessoa pobre que é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa de duro coração, é uma pessoa que não se volta para Deus. Por isso a Bíblia está dizendo, o rico e o pobre se encontram, Deus os fez ambos. Evidentemente, os ricos têm mais oportunidade de se afastar de Deus, porque eles têm mais bens, eles podem se distrair mais com esses bens, com seu dinheiro, oportunidades de entretenimento, oportunidades de viagem, podem se encantar com as coisas que possuem e acabar esquecendo de Deus. Em muitos casos, os mais pobres, eles pela sua dificuldade, se tornam mais sensíveis, mais quebrantados, então se voltam para Deus e buscam em Deus o seu socorro, o seu refúgio e aquele que vai prover as suas necessidades. Outro texto muito interessante, Provérbios 29:7, que diz assim: o justo se informa da causa dos pobres, mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Aqui há uma advertência aos ricos e todos aqueles que têm condição de ajudar as pessoas mais pobres. Devem estar sempre atentos às necessidades das pessoas que estão à sua volta. Ou seja, aquele que ignora completamente o que está acontecendo, que é frio, que é insensível, está agindo contra a vontade de Deus. Essa preocupação com os mais pobres está também presente na igreja cristã. A gente vê, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 45, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Nós sabemos que no início da igreja cristã, os cristãos eram perseguidos, eles muitas vezes perdiam seu emprego, eles perdiam a sua herança, eles tinham seus bens confiscados, então eles passavam muita dificuldade, e aí era necessário que eles pudessem estar se ajudando, uns repartindo com os outros aquilo que tinham. A Bíblia também alerta para o perigo de tratar de maneira diferente ricos e pobres na igreja. Então, um texto muito marcante sobre isso está lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 2 a 4, que diz assim: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Na igreja cristã, nós não podemos tratar ricos e pobres de maneira diferente. Pode haver a tendência das pessoas que têm mais bens, uma condição melhor, serem tratadas com mais honra, receberem mais atenção, sentarem no lugar melhor na igreja, serem mais bem vistas, terem até mais amigos, serem mais chamadas para eventos sociais. A Bíblia está proibindo expressamente isso, porque nós estaremos cometendo uma injustiça com a qual Deus não se agrada.
A igreja, na verdade, é uma das poucas instituições em que ricos e pobres convivem como iguais, ou pelo menos deveriam conviver. Em muitos lugares essa discriminação acontece, mas isso não pode acontecer na igreja. Na igreja, ricos e pobres podem assumir as mesmas posições, podem ter a mesma visibilidade, podem realizar as mesmas tarefas. Isso, na verdade, é aí que mostra a beleza da igreja. Agora é interessante também que Jesus dá uma nova dimensão para a questão da pobreza. Ele transforma a ideia de pobreza e aplica à vida espiritual. A gente vê, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Em Mateus capítulo 11, versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que ele quer dizer com pobre de espírito? É a pessoa que reconhece a sua pobreza espiritual, a pessoa que sabe que necessita de Deus, que sabe que por ela mesma não tem nenhuma justiça que lhe dê direito a conquistar a sua salvação. Essa pessoa vai ter mais facilidade de reconhecer o seu pecado, de abrir a sua vida para Jesus e de receber a graça de Deus na sua vida. Por outro lado, vamos dizer assim, aquele que é rico de espírito, ele acha que ele não precisa se arrepender, ele acha que ele já tem o direito, que ele já é bom o suficiente. Esse dificilmente vai reconhecer a graça de Jesus na sua vida, vai reconhecer a importância do sacrifício de Jesus na cruz e ele não vai receber a vida eterna. E o último versículo que eu queria deixar sobre a questão da pobreza diz assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, Jesus, aquele que é o Criador, o sustentador de todo o universo, aquele que é dono de tudo, ele deixou a sua glória, ele deixou a sua riqueza, ele veio a esse mundo, se tornou como um de nós, viveu de maneira pobre aqui e lá no seu ministério morreu na cruz do Calvário, se humilhou para pagar o meu pecado e o seu. Por isso que a Bíblia está dizendo, para que pela sua pobreza enriquecêssemos, ou seja, pela pobreza de Jesus, pela sua vida humilde que viveu aqui e o seu ministério que realizou, culminando com a sua morte na cruz, nós podemos receber o perdão dos pecados, a vida eterna, a salvação. Por isso podemos ser ricos da graça de Deus. E você, será que você não está precisando desta riqueza, da graça de Jesus na sua vida e ser rico da salvação do Senhor, do amor do Senhor no seu coração? Abra sua vida para Jesus e você vai ter a maior riqueza que você pode sonhar. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Deixe também o seu like, se inscreva no canal, ative a notificação para receber os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes de ver, dê o seu like, inscreva-se no canal. A gente vê muito sobre pobreza, por exemplo, no livro de Provérbios, no livro de Jó. Havia um tempo depois do qual os escravos deveriam ser libertados. Quando a gente faz uma ajuda e nós sabemos que pode acontecer de você Aqui há uma advertência para os ricos, de que eles têm que estar, não só os ricos, né? Para que ninguém terem mais... Os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são curados, que é o Criador, o sustentador de todo o universo, aquele que é o Criador, ou seja,